E cá estamos de regresso para mais uma parte, terceira parte do consultório e levamos até si, claro, este espaço dedicado à sua saúde e bem-estar. Queremos também ouvir as suas questões relacionadas com a especialidade de ortopedia. Deve para isso marcar o número de telefone 225083297 para se inscrever ou também participar por escrito e ir por isso à boleia do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Depois desta nossa conversa, vamos aqui abrir as portas deste espaço e aí sim ouvir e ler a sua questão. Para já, vamos falar de alguns mitos e receios que estão muitas vezes associados à cirurgia da coluna. É nosso convidado o Dr. Luís Sai Castelo, médico ortopedista responsável pela unidade da coluna no grupo Trofa Saúde, a quem agradeço a presença, Sr. Doutor, é um gosto recebê-lo. Muito Olá, obrigada boa tarde, por estar aqui connosco. Muito obrigada, Sr. Doutor. Portanto, Sr. Doutor, e precisamente antes destes receios e mitos relacionados com esta cirurgia, é importante dar aqui a perspectiva do diagnóstico e da evolução que sofreu este diagnóstico e dos meios que existem, porque também, de certa forma, descansam, não é? Descansam o doente. É isso mesmo. E quando nós pensamos nos receios dos doentes, eles têm muito a ver com o que havia antes desta evolução. As pessoas têm um medo exagerado da cirurgia da coluna, sobretudo quando comparado com o medo que têm de outro tipo de cirurgias. E isso acontece, se calhar, em parte, não é só por causa disso, mas porque a cirurgia da coluna teve uma evolução muito grande nos últimos 20 anos, também uma evolução que foi acompanhando as evoluções da imagiologia, porque, como podem imaginar, antes de haver a disponibilidade, antes de existirem TACs ou ressonâncias e antes de haver essa massificação ao longo do território, há cidades que se calhar há 15 anos não tinham uma ressonância e que agora têm 5 ou 6. E, portanto, antes de haver isso, a cirurgia da coluna estava limitada, tinha pouco para oferecer, era feita em situações muito limite, às vezes um bocadinho às cegas, porque lá está, não havia a imagem para ver e podia, de certa forma, estar associada a maus resultados por causa disso. Isso significa que, neste momento, não há motivo para haver receios, mas esse receio não é assim tão descabido, porque há cerca de 20 anos podia existir. Certo, não, esse receio não é todo descabido e há motivos para ter receios. Sempre que nós vamos fazer uma cirurgia é normal que tenhamos medos e temos que ponderar muito bem os riscos e os benefícios. Sempre, claro. Isso não quer dizer que esses riscos sejam inultrapassáveis ou que sejam exponenciais e, sobretudo, não são aqueles que as pessoas pensam que existem. E normalmente quais são precisamente os receios dos pacientes quando são submetidos à cirurgia? Uma pergunta que os doentes fazem muitas vezes perante uma proposta cirúrgica é se vão ficar numa cadeira de rodas. Isto é uma pergunta muito, muito frequente. Olha, eu vou ficar numa cadeira de rodas. O outro medo é se vão deixar de poder trabalhar, se vão deixar de poder fazer o desporto que fazem, as atividades normais do dia-a-dia que fazem, se vão ficar incapacitados de alguma forma. E, obviamente, que isso é que a resposta a isso é um redondo não. Um doente que tem uma dor ciática e que vai ser operado, ele é para ficar sem a dor ciática, não é para ficar numa cadeira de rodas e, a partir desse risco, nem sequer se põe em cima da mesa. Um doente que tem um trabalho esforçado, quer seja operário, quer seja no campo, quer seja... Bem, hoje em dia todos os trabalhos são esforçados, não é? Até estar o tempo todo à frente de um computador ou conduzir. No fundo, todos os doentes têm motivos para considerar que têm um esforço para a coluna, mas o que se pretende com a cirurgia é que o doente fique melhor do que estava antes, logo vai estar melhor para fazer a sua atividade. Se a vai fazer com dificuldade na mesma ou não. Portanto, há atividades que fazem mal à coluna e farão mal à coluna antes de ser operado e depois de ser operado, mas a cirurgia põe o doente numa situação melhor do que estava previamente. Sem dúvida. E temos aqui uma imagem para nos ajudar e ajudar precisamente os nossos telespectadores. O que é que estamos a ver, Sr. Doutor? Olha, eu trouxe aqui a compilação de imagens de doentes operados nas últimas 6 semanas, porque era aquilo que também era mais fácil para mim e penso que é um bom exemplo. Isto que nós estamos a ver aqui é um corte de perfil visto de lado de uma ressonância cervical. E o que vemos ali são vértebras umas em cima das outras, que são aqueles quadradinhos mais cinzentos, são os corpos vertebrais, são cubos de osso. Vemos a medula a circular na zona posterior e víamos ali uma hérnia cervical, uma zona em que o disco saiu do sítio e era aquela bola preta que estava ali. E esta senhora é uma senhora que tinha aquela imagem e o que se esperaria dela, e ela cumpria aquilo que se esperava dela, é que perante aquela imagem tivesse uma dor ao longo do braço que irradiava ao longo do braço
que a deixava com um desconforto tremendo, não dormia há 2 semanas, era uma coisa excruciante. E esta imagem pós-operatória dela, ela foi operada há 2 semanas, salvo erro, ainda se vê ali a data, em que o que se fez foi retirar aquele disco e substituí-lo por um dispositivo que se chama uma queixa, que vai fundir ali aquele segmento. Esta senhora, como todos os doentes, tinha os seus receios, tinha o receio de sair dali sem mexer o braço, tinha o receio de sair dali tetraplégica, porque é uma zona muito sensível, claro, mas não se antecipava nenhum desses riscos e correu tudo bem e a senhora está muito satisfeita nesta fase. Mas não havia nenhuma outra forma de tratamento? Neste caso estava mesmo indicada a cirurgia? Neste caso estava mesmo indicada a cirurgia, porque era uma hérnia muito volumosa e uma doente com queixas muito exacerbadas. E é um tipo de lesão muito comum? É um tipo de lesão muito comum. Este exemplo e este que está agora a ser exposto são 2 doentes relativamente jovens. Outra senhora tinha 45 anos, salvo erro. Esta aqui é a imagem de uma cervical também com 2 hérnias numa doente de 34 anos. E é relativamente comum, sim. E normalmente, Sr. Doutor, quais são depois os cuidados no pós-operatório? Os cuidados no pós-operatório de uma cirurgia deste género, esta cirurgia especificamente da cervical, os protocolos pós-operatórios, eles variam muito de médico para médico, alguns são mais permissivos, outros são mais cuidadosos, digamos assim. Os dispositivos médicos que se implantam também às vezes dão mais garantia de fixação do que outros. Portanto, o meu protocolo, por exemplo, para estas 2 doentes foi a utilização de um colar cervical nas primeiras 2 semanas e depois só usar mais 4 semanas durante a noite. Mas estamos a falar de doentes que são operadas, saem do hospital a andar, sem a dor no braço. Claro. E com alguma dor no pescoço, com certeza, porque a abordagem foi feita através do pescoço, mas é uma queixa que depois se vai dissipando ao longo do tempo, sobretudo depois de tirar o colar, em que os músculos vão trabalhando e o pescoço vai descolando. Isto nós vemos aqui a imagem pós-operatória daquela segunda ressonância magnética da jovem que tinha 2 hérnias e que tem ali uma prótese de disco e uma queixa idêntica à da outra doente. E depois deste período pós-operatório, depois de retirar o colete, tem de fazer alguma sessão, o colar, exatamente, tem de fazer alguma sessão de fisioterapia? É comum que ainda surja alguma dor, passado algum tempo, ou a pessoa consegue recuperar totalmente? Tudo isso é possível e os casos não são todos iguais. Claro. Isso depende do grau de compressão neurológica que existia antes e às vezes até de algum tipo de reações que às vezes são inesperadas, sobretudo da parte miofacial do pescoço, que pode gerar contraturas musculares, maior ou menor rigidez, e nessas circunstâncias, sim, a fisioterapia pode dar um grande contributo. Depois, se ela vai começar logo às 2 semanas ou só mais tarde às 6 semanas, é um bocadinho variável. Eu, claro, no fundo, prefiro tirar o colar cedo e esperar um bocadinho para ver, desde que o doente cumpra as instruções de mobilização e, sobretudo, se tiver pouco medo e arriscar um bocadinho, as coisas tendem a correr melhor, por incrível que pareça. E nessa altura a pessoa já consegue ter a máxima qualidade de vida e, por exemplo, voltar a fazer exercício físico, tudo a seu tempo? Isso tudo a seu tempo, mas a partir das 6 semanas pode começar a tentar e a progredir ao seu ritmo. Eu tenho doentes que fazem grandes cirurgias cervicais e tenho um caso de um senhor que 2 semanas depois de ter sido operado, que me mandava vídeos do WhatsApp dele numa máquina de remo num ginásio. Obviamente que eu não queria que ele estivesse a fazer aquilo, sim, claro, mas é porque conseguia, porque estava capaz e outros não evoluíram assim tão rápido. Mas o que importa é que tinham um problema antes, que deixam de ter a seguir, podem subsistir algumas queixas, sobretudo dores no sítio da intervenção, algumas parestesias ao longo do trajeto do nervo, porque o nervo, à partida, naqueles casos, ele esteve comprimido e o processo de descompressão não lhe, no fundo, solta-o, mas não lhe devolve a saúde. Isso a saúde virá com o tempo, com a substituição, com a própria cicatrização do nervo. Portanto, podem subsistir algumas parestesias, mas normalmente são doentes muito satisfeitos. Uma vez que o diagnóstico é mais rigoroso, a técnica cirúrgica também sofreu uma evolução e isso também permite que o resultado seja melhor para os pacientes e para os profissionais de saúde também, Sr. Doutor? Nós, as técnicas cirúrgicas têm vindo a sofrer evoluções nos últimos anos. Ainda assim, o princípio é quase sempre o mesmo. É identificar o problema e ir lá descomprimir, muitas vezes com a necessidade de fundir segmentos de vértebras. Nos últimos anos apareceram técnicas minimamente invasivas,
sobretudo mais dirigidas à zona lombar, mas também à cervical. Estamos a falar de cirurgias endoscópicas, cirurgias feitas através de uma câmarazinha de filmar, ou o mais comum são cirurgias onde o procedimento é feito através de pequenas incisões na pele, que são lateralizadas, em que o músculo é dilatado com um dano mínimo e em que conseguimos, no fundo, fazer a mesma cirurgia que faríamos abrindo o doente a meio, digamos assim, e abrindo-o como um livro, fazer por vias mais lateralizadas, em que dilatamos o músculo e fazemos a mesma coisa sem estragar tanto, e isso também favorece a recuperação do doente. Claro que se nós estragamos tanto, o período em que ele vai ter uma dor de costas depois da cirurgia também vai ser menor. Como disse há pouco, o objetivo é que a pessoa fique melhor depois da cirurgia do que estava antes. O objetivo é sempre que a pessoa fique melhor. Se ficar pior, foi um insucesso. Exatamente, mas é comum perguntar, Sr. Doutor, mas não existem mais riscos do que benefícios? Esta pergunta é comum antes da cirurgia ou quando propõe a cirurgia? Essa cirurgia é muito comum. Essa questão é muito comum. Claro, à partida, quando nós propomos uma cirurgia a um doente, nós estamos a fazer uma proposta porque existem mais benefícios do que riscos. Sempre, claro. Mas isso tem que ser exposto. A cirurgia da coluna tem uma coisa que é gratificante, se calhar em relação a outro tipo de patologias médicas, cirúrgicas, que é nós conseguimos mostrar ao doente, pôr a ressonância, o TAC, à frente dele e dizer, olha, está aqui o seu problema, este problema está-lhe a dar estes sintomas, o senhor identifica-se com ele ou não, e portanto, se tiver esses sintomas, nós vamos tirar isto daqui e vamos resolver o problema. Portanto, é mais fácil compreender, não é? É mais fácil compreender. E, por exemplo, o que nós estamos a ver ali naquela ressonância são duas ressonâncias diferentes, de doentes diferentes, em que vemos a medula comprimida ali naquela zona central da lombar. Portanto, são doentes que nós esperamos, dizemos, olha, está aqui o seu problema, vemos ali aquela zona de compressão, o que se espera de si é que tenha pernas adormecidas, pesadas, enformigadas, que ande e que tenha que parar para descansar as pernas, ou que tenha dores fortes ao longo das pernas. E nós vamos fazer esta cirurgia mais agressiva, menos agressiva, por meios menos invasivos ou mais invasivos. Isso depende muito daquilo que vemos no doente, claro. do problema específico. E o doente percebe aquilo que o espera e é nesse momento que nós percebe o benefício que vai ter com a cirurgia, sendo que temos que lhe explicar todos os riscos que existem. Quando falamos, por exemplo, desta cirurgia da coluna lombar, que riscos é que existiriam ali? Existe o risco de infecção da ferida cirúrgica, como existem, ou de problemas de cicatrização, coisas que nos obrigariam a fazer antibiótico, a reintervir para lavar a ferida, a usar um peso especial. Isso é possível acontecer, acontece numa percentagem pequena dos doentes, também é muito dependente de características individuais do doente, se é diabético, se é muito obeso, por exemplo. Claro. Mas poderiam acontecer coisas mais graves, como haver uma ruptura da membranazinha que segura ali o líquido à volta da medula, também é uma coisa rara, que às vezes acontece, que muitas vezes resolve só com repouso, outras vezes obriga a reintervenções. Não é uma circunstância catastrófica, de resto até apesar de ser raro e de obrigar a reintervenções, muitas vezes é considerada uma complicação menor. E depois, os grandes medos que nós temos numa cirurgia daquelas é se houver uma lesão irreversível de um nervo ou da medula, se inadvertidamente um nervo ficar lesionado, cortado, seccionado, uma coisa desse género, e aí o que aconteceria é que o doente sairia da cirurgia sem conseguir mexer um pé, por exemplo. Claro. Isso é uma complicação muito rara, muito das séries de comparativas de doentes, normalmente é uma complicação abaixo de 1% de risco numa cirurgia, mas existe, não é? Existe, mas nunca se espera que aconteça. Claro, claro. Modéstia à parte, nunca me aconteceu, mas um dia se calhar vai acontecer. Não vai nada acontecer, vamos pensar ao contrário, nunca vai acontecer. Sr. Doutor, importa aqui dizer que todos os casos são diferentes, claro, mas os pacientes, os doentes, têm também de esclarecer todas as questões com o médico com quem estão a ser seguidos, não é? Isso é que é importante também. Obviamente. Os doentes vão... De resto, um dos problemas dos medos da cirurgia é que eles
muitas vezes atrasam a que o doente procure ajuda. Pois. E muitas vezes ou levam-no a procurar ajuda num período em que já sofreu o que não precisava ter sofrido, ou chega numa fase em que a resposta da cirurgia já não vai ser ótima, porque já teve tanto tempo ali em compressão, e é diferente operar um doente que tem uma ciática há 4 anos ou há 3 meses. E esse atraso, às vezes, até vem de procurarem ajuda em sítios errados, porque nós ouvimos muitas vezes opiniões até de colegas meus que dizem ao doente: olha, enquanto aguentar, vá prolongando, é muito novo para ser operado, é muito velho para ser operado, portanto, a idade nunca é ideal. E, portanto, aquilo que estavas a perguntar, a resposta é sim, é preciso pedir ajuda, pedir a opinião de um especialista em coluna, claro. Dirigir-se sempre para aí, seja ortopedista, seja neurocirurgião, um especialista em coluna, e garantir que sai de lá com a situação bem explicada. Muito bem, bem esclarecido, isso mesmo. Sr. Doutor, obrigada pela sua presença e também por este esclarecimento. E agora vamos ouvir os nossos telespectadores. Okay. Telespectadores que já se inscreveram através do número de telefone 22-508-3297 para aqui ver a dúvida esclarecida relacionada então com este tema, cirurgia da coluna, ou já sabe, pode alargar as suas dúvidas à especialidade da ortopedia. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, só apenas alguns minutos, e estamos de regresso daqui a precisamente 2 minutos, estão-me a dizer. Até já.